É um prazer estar aqui. Esse é um momento muito especial. Nós já estamos conversando há vários meses. E, antes de tudo, presidente, nós temos aqui várias pessoas do governo, e são todas muito importantes para mim, entre elas também meu chefe, o ministro Paulo Guedes. E muitas vezes nós conversamos sobre quão importante é ter uma operação correta, matemática, meritória. Eu afirmo para vocês, se a Caixa não estivesse hoje tão sólida, este programa não existiria. Então, o fato da Caixa Econômica Federal hoje ter pela primeira vez em 10 anos o seu balanço, o balanço do FGTS e o balanço do FIFGTS sem ressalva, significa o quê? Solidez. 46 bilhões de reais, eu vou repetir, 46 bilhões de reais foram roubados, desviados, mas não estavam em quem precisa. Sabe o que isso significa? 500 mil famílias deixaram de ter as suas casas próprias porque esse dinheiro foi para quem não precisava. Isso não é a gente que está falando. Vou repetir. Pela primeira vez em 10 anos, o FGTS é o dinheiro dos trabalhadores. Mas não ia para os trabalhadores. Ia para várias empresas, que não eram os trabalhadores. Um superintendente da Caixa, que ganhava 30 mil reais, devolveu 40 milhões de reais. Nem se ele trabalhasse 100 anos e não gastasse nada, ele ia conseguir todo esse dinheiro. Esta é a diferença desse governo, dentre outras. Pessoas sérias, que não roubam, não deixam roubar e vão atrás do que fizeram de errado. Eu coloco esse ponto porque, para mim, ele é muito importante. Não existe política social se, antes disso, não houver pessoas honestas. Porque a política social precisa de um dinheiro que, quando não há honestidade, ele não está lá. Como fazer este programa se a Caixa estivesse, como há 10 anos atrás, naquela época, com um balanço frágil? Vou dar um outro exemplo. Quando esse governo começou, vocês não vão acreditar, porque eu não acreditei. A Caixa, que é o Banco da Habitação, era o 4º banco em crédito imobiliário. 4º, indo para o 5º. Como que o Banco da Habitação estava em 4º? A resposta é simples. Não tinha capital, tinham levado o capital da Caixa. O balanço estava com ressalva desde 2016. Desde 2016. Em um trimestre, a gente reverteu isso. Então, esses 46 bilhões de reais, que dão 500 mil casas populares, mais de 2 milhões de pessoas que deixaram de ter a sua casa por causa dessa corrupção, clara, a gente está revertendo. Em 2014, 15 e 16, e aí é o segundo ponto, a Caixa tinha menos, ou ao redor de 80% do financiamento de baixa renda. Hoje, conversamos muito, o ministro Onyx, o ministro Paulo Guedes e o ministro Marinho, a Caixa tem 99, presidente, 99%. Quando a gente fala de Casa Verde e Amarela, só tem a Caixa. Parte porque este governo pensa nas pessoas mais carentes. O ministro Marinho não é muito fácil, jogou o spread lá embaixo. Só a Caixa Econômica Federal que tem a capilaridade para poder emprestar a parte da baixa renda e ainda ter resultado. Uma ação correta, do meu ponto de vista. Por que você precisa de um banco estatal se não for ajudar o mais pobre? Certamente não é para emprestar para empresa grande que não precisa do banco estatal. E neste governo, a Caixa ajuda os mais pobres.
seja pelo auxílio emergencial, seja, por exemplo, para o Casa Verde e Amarela ou por esse programa do Habite Seguro. Vou falar mais rápido, mas eu me empolgo muito porque eu tenho um grande orgulho de estar na Caixa, das pessoas, dos empregados da Caixa, e por todo lugar que eu vou, eu sinto que a população aplaude essa iniciativa de um banco focado nos mais humildes. Só para explicar um pouco, que é um pouco mais complicado, existem 2 papéis no Habite Seguro e no Casa Verde e Amarela. O agente operador, que nesse caso é a Caixa Econômica Federal, é quem organiza o programa, e o agente financeiro, pode ser qualquer banco. Então, qualquer banco pode realizar essa operação. O que eu estou dizendo com isso? Não é só a Caixa que pode fazer o Habite Seguro. O Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Santander também podem participar. A Caixa é o agente operador que vai fazer com que esse recurso do Ministério da Justiça chegue até as pessoas, mas todo mundo pode emprestar. Na Caixa, só para começar, nós vamos direcionar 5 bilhões de reais para esse setor nos próximos 4 meses. Só para começar. Se a demanda for de 10 bilhões, vamos emprestar os 10 bilhões. Se a demanda for de 15 bilhões, vamos emprestar os 15 bilhões. Porque, de novo, como não tem roubo, sobra dinheiro. A Caixa hoje tem 250 bilhões de reais prontos para emprestar. E nós teremos, nas próximas 3 semanas, várias novidades. O Jair, presidente, o vice-presidente se chama Jair. Ele pediu para... Eu não vou antecipar, mas nós vamos ter na quinta-feira. Vou dizer, a Caixa vai reduzir os juros. Não está aumentando a Selic? Então, a Caixa Econômica Federal, com lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Mas isso fica para quinta-feira. Não é? Imprimo. Sobrenome é Guimarães dele também, aí a gente brinca um pouco. Cadê o Jair? Aparece aí, Jair. Dá um tchau aí, Jair. Levanta, ele pediu para você levantar. Ele é o nosso vice-presidente de habitação. Então eu vou rápido, porque senão já estão falando aqui que eu já falei demais. São 7 medidas. As 2 medidas iniciais são do Ministério da Justiça. Como o ministro Anderson já falou, né, a gente tem o auxílio até 12 mil reais, que é um subsídio da entrada e que faz muita diferença para aqueles que ganham menos. O custo de tarifa de contratação até 2.100. Esses são os recursos do Ministério. Qualquer banco pode emprestar. E para qualquer pessoa das forças. Ou seja, não é só para o grupo que ganha menos. Qualquer um pode receber. Isso é muito importante. E na Caixa Econômica Federal, nós temos 5 iniciativas. A primeira, a cota do financiamento usado vai até 80%, normalmente é 40%. E eu quero reforçar que não é só para o Habite Seguro. Qualquer iniciativa como essa terá as mesmas regras. O que a gente quer dizer com isso? É maravilhoso esse segmento ter essa possibilidade. Mas qualquer segmento, se qualquer ministério tiver um fundo parecido, já está aprovado na Caixa Econômica Federal exatamente as mesmas regras. Então, vale para qualquer segmento, qualquer operação. Até 80% do financiamento usado, é 40% normalmente. A gente financia até 90% do apartamento usado, é 80%. Os imóveis que são da Caixa retomados, até 100%. E muita gente me pergunta, Pedro, por que vocês não vão até 100%? O Banco Central, por uma regulação correta, no meu ponto de vista, limita a 90% do valor de avaliação. Por que nós, nos imóveis retomados, emprestamos 100%? Porque a gente tem alguma perda e a gente devolve essa perda para a sociedade. Então, nos imóveis retomados, ao redor de 10 mil, nós podemos financiar tudo, 100%. As menores taxas que nós temos, essas que a gente vai anunciar na quinta-feira, tanto
pela TR quanto pela poupança. Então, é mais uma iniciativa desse governo, e eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte do governo do presidente Bolsonaro, de fazer parte do Ministério da Economia. Eu lembro, né, ministro, como a gente começou lá, primeira reunião em março de 2018, conheci o presidente ainda em 2017, ninguém imaginava que ele ia ganhar. Hoje é fácil, está próximo, naquela época não era. E a gente tem um time muito unido, Montesano aqui, um garoto com 40 anos, já presidente de um banco, conhecia há muito tempo. Então, eu só queria dar essa mensagem. Isso é a realidade. A realidade é pensar nas pessoas mais carentes, não roubar, não deixar roubar e tentar recuperar. Só que se a gente tivesse a Caixa de 10 anos atrás, este programa não aconteceria. Muito obrigado.